Bom, Sobre as datas das listas, tá tudo certo, as datas de entrega, é o mesmo que você falou? como eu falei para vocês, eu sou absolutamente flexível. Eu coloquei aquilo ali só para ter uma noção, mas aí a gente vai reajustando, tá? Se ficar muito apertado, vocês me avisam, né? Vamos fazer a primeira entrega, eu botei 2 semanas para a primeira, então tá tranquilo. Aí para a segunda, não deixem para começar a segunda só depois da primeira, porque vai ficar apertado. Veja, a gente tem 2 semanas, né? Porque... Mas assim, eu sou flexível. A gente vai adaptando. Bom, pessoal, então vamos para o último assunto mais matemático, que já começa a ser quase físico, tá? Quer dizer, todos são. Mas esse aqui começa a ser mais próximo daquilo que a gente vai tratar no começo do curso, que é delta de Dirac. Delta de Dirac. Então, da mesma forma que a delta de Kronecker aparece o tempo todo, a delta de Dirac também vai aparecer o tempo todo, tá? E ela é extremamente importante. Então, eu vou tentar seguir o mesmo caminho que eu segui antes, né? Eu mostrei para vocês, operadores diferenciais unidimensionais. Derivada de f de x, né? Dá uma função também de R em R. Aí a gente foi para as derivadas, né, geométricas, ou seja, as derivadas que carregam informação sobre a geometria, que são gradiente, rotacional, divergente, assim por diante. Depois a gente viu as integrais. A gente viu o teorema fundamental do cálculo, e aí a gente viu que o teorema fundamental do cálculo associava a integral de uma função num certo conjunto com a integral de uma outra função associada na borda daquele conjunto. Aí a gente estendeu isso para a geometria, para a integral de linha, integral de superfície, integral de volume. Agora a gente vai ver um terceiro conceito que a gente também fundamenta naquilo que vocês estão acostumados, nas funçõezinhas de R em R bonitinhas. A gente primeiro entende o conceito, depois a gente estende ele para as situações de geometria mais complicada. E aí fecha, tá? As ferramentas matemáticas, mas sempre seguindo as mesmas ideias, tá? De que você primeiro entende como aquilo funciona para funções de R em R, depois entende como que aquela mesma ideia se relaciona com a geometria, tá certo? Alguém bota a data, por favor? Não tem data não, né? Por favor. Então, delta de Dirac. Então, a gente sabe que, de alguma forma, a integral... Isso aqui é um S grande, deixa eu botar um integral. Né? A gente sabe que a integral é a inversa de d dx. Tá certo? Por que eu botei inversa entre aspas? Porque não é exatamente. A gente tem aí que tomar cuidado com alguns detalhes, tá? Mas o que a gente vai ver até o fim do curso, até provavelmente talvez antes da primeira prova, é como que a gente dá uma noção sólida matemática sobre essa inversibilidade desses operadores um em relação ao outro, tá? Isso vai ser essencial, porque a física da eletrostática e da magnetostática, ela tem a ver justamente com a inversa de operadores. Você quer fazer uma teoria diferencial, uma teoria local, em que você diz como que uma coisinha influencia no seu todo, e aí você quer estender isso daqui para cá. Isso vai ser feito justamente com a inversão desses operadores, tá certo? A gente vai escrever equações locais, matemáticas, e usar a inversa dos operadores para dar soluções globais matemáticas do seu problema, tá certo? E é claro que eu vou dizer como que essas noções vieram do empirismo, ou seja, como que isso aqui foi fundamentado primeiro no laboratório. Do laboratório sairão as ideias, e das ideias e das percepções do laboratório você constrói a teoria, tá certo? A gente vai ver todos esses passos. Beleza? Então vamos tentar fazer aqui essa brincadeira. Eu vou usar integral de menos infinito a x de dx de f de x dx, linha, tá certo? Igual a f de x, tá? Então veja que aqui eu estou usando que o meu domínio é os reais, tá certo? Ou seja, x pertence a todos reais, tá certo? Ou melhor, f leva os reais nos reais, tá certo? E eu estou usando aqui que f
no limite de menos infinito é igual a zero. Tá certo? Então vocês veem que eu já estou restringindo um pouco o espaço das funções que eu estou trabalhando. Eles estão associados, né, esses espaços estão associados a esse cara aqui. Tá certo? Até aqui tudo bem? Não, por isso que eu botei um linha aqui e um linha aqui. Linha aqui é só para diferenciar o x, não é derivada não. Mas o que está à direita da igualdade? Esse é esse aqui. Tá? Eu já estava achando que era derivada. Deixa eu botar então aqui o x0. Estou integrando em x0, tá? Melhor assim? Melhor, né? Porque a gente estava fazendo um monte de coisa com esses derivados. Só que o contrário também é verdade. Veja, isso aqui é um operador diferencial, d dx. Ele está levando uma função de r em r numa função de r em r. Tá certo? Essa integral aqui, de menos infinito a x, para funções que são zero lá em menos infinito, está levando funções que são zero em menos infinito a outras funções que também são zero lá em menos infinito. Tá certo? Quer dizer, a gente vai impor isso. Tá certo? Então, a gente tem que esse operador está atuando nesse e está me dando minha própria função. E a gente sabe também que a gente pode calcular d dx de integral de menos infinito a x de f de x0 dx0. E isso aqui vai dar o quê para a gente? F de x. Tá certo? É o fundamental do cálculo. Tá certo? Lembra, aqui a gente está restringindo para essa classe de funções que são bem comportadas lá no menos infinito, tá certo? Beleza. Então, de certa forma, esse operador linear, ele está levando uma C infinito numa C infinito. Tá? E esse operador aqui, ó, integral dx de menos infinito a x de alguma coisa aqui, está levando C infinito em C infinito. Tá certo? Bom, mas esse operador aqui é meio esquisito, né? Porque ele é um operador que é uma integral de menos infinito a x. Seria melhor que se a gente conseguisse associar esse operador a uma função ou alguma coisa que seja parecida com uma função. A gente vai mostrar que essas coisas que a gente vai trabalhar, elas não são funções, tá? Elas são distribuições no sentido de que elas fazem sentido dentro de integrais. E vocês vão entender agora por quê, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte truque. Tá? A informação da inversa. Tá. Okay. Então eu vou fazer o seguinte truque. Integral de menos infinito a x de f de x0 dx0, eu vou escrever como sendo a integral de menos infinito a infinito da função θ de Heaviside x menos x0 f de x0 dx0. Tá? E eu vou definir que minha função θ, ela vai ser dada por 1 θ de x, se x maior que 0, e 0 se x menor ou igual a 0. Ok? Esse cara aqui não dá problema, porque a gente sabe que essa nossa integração aqui, ela rima normal, ela é invariante em relação à adição do ponto ou à extração desse ponto aqui. Tá certo? Então, isso aqui não tem nenhum problema em relação àquela integral lá. Vocês concordam que isso aqui, né, colocado aqui, me dá a mesma integral? Tá certo? Quando o meu x0 for menor que x, isso aqui dá positivo. Então, esse cara dá 1
e dá essa integral, dá esse pedaço aqui. Quando o meu x0 for maior que x, o meu θ dá zero. Então ele mata esse pedaço daqui para cima, né? Do x até infinito. Então, eu fiz o seguinte, olha, eu joguei toda a informação sobre a inversa que estava aqui, eu joguei aqui, nessa função θ de Heaviside aqui. Nem falava desse delta. Heaviside. É um θ de Heaviside. Não. Não. Ele vai estar associado ao delta de Dirac. Tá? Heaviside. Eu posso ter errado isso aqui, mas eu acho que não. Olha, eu diria que tem várias, né? Quando você pensa no delta de Kronecker, no caso cartesiano, a representação geométrica é que ele te dá as réguas necessárias para fazer medidas no seu espaço. Significa que dois vetores nessa direção, você vai ter que x1, delta 1, ou seja, ele te dá a medida aqui, ó, mais x2, delta 2, mais x3, delta 3. Nesse caso, ele está te dizendo aqui que o peso que você tem que dar na hora que você vai medir o comprimento desse vetor, né, da origem até o ponto de aplicação dele. O comprimento que você vai medir aqui, a parte 1 é proporcional a delta 1. Então, geometricamente, ele é assim. Nesse caso, quando ele é assim, IJ, ele representa só a identidade, ou seja, ele representa um mapa que leva um vetor no mesmo vetor. Então, se você quiser pensar em transformações no espaço, esse delta aqui é a transformação que você pega quando você pega essa transformação e deforma ela até a identidade. Então, eu diria que depende da cara dele, ele vai ter uma interpretação geométrica diferente. Mas como ele aparece em vários lugares, é difícil dar uma interpretação universal para ele. Tá certo? Então, veja. Eu vou definir meu operador IX atuando em F como sendo integral de menos infinito a infinito, sempre, θ x menos x0, f de x0 dx0. Tá certo? É fácil ver que I, x é um funcional linear. Se eu pego f mais g, né, isso aqui vai ser ix de f mais ix de g para f e g pertencentes ao sem infinito aqui. Tá certo? E esse cara aqui, de um alfa f, é igual a alfa i x de f. Tá certo? Onde alfa pertence aos reais. Tá certo? Então esse cara aqui é um funcional linear. Tá? E é fácil ver que dx de x de f é igual a f. Foi o que a gente começou, né? I de x de f é isso aqui, que é igual a isso aqui. A derivada disso em relação a x é a própria f. Então, esse cara é esse aqui. Tá certo? E, naturalmente, I de x de df dx é igual a f também. Alguma dúvida até aqui? Então, veja. A inversa do meu operador de dx não é o θ de Heaviside. É o θ de Heaviside integrado no limite. Tá certo? Isso que é a inversa do ddx.
O que a gente vai encontrar é o delta de Dirac, que é o miolo dessa inversa. Tá certo? Mas tem que distinguir a inversa, digamos, mesmo, que é esse funcional linear, que é essa integral como um todo, do miolinho dela. Esse miolo ele não precisa ser uma função. A gente vai ver que a delta de Dirac não é uma função. Tá? Ele só precisa ser alguma coisa que dentro da integral faça sentido. Né? Por mais não, você vê que isso aqui é uma função, mas já você vê que é uma função descontínua aqui. O delta de Dirac vai ser pior. Tá certo? Mais descontínuo, digamos assim. Uma descontinuidade de um tipo pior, tá? Tudo bem até aqui? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir aquela expressão, tá? Essa primeira expressão aqui. Vai ficar assim. Cadê você? Ok. Tá. Então, porque antes de seguir, a gente vai mostrar uma outra coisa. Vamos ver se a gente consegue encontrar θ em termos de funções elementares. Certo? É fácil, né? É só a gente ter um pouco de criatividade. Vamos considerar essa função aqui g de x. Ela vai ser dada por assim: raiz de x ao quadrado mais uma constante c. Vamos desenhar essa função? O que acontece com essa função? Aqui é o corte c, certo? Aqui é o valor de y, aqui x. O que acontece com essa função quando o meu x é igual a zero? É nesse pontinho aqui, ó. Certo? Quando o meu x é positivo, eu posso tirar essa raiz aqui e vai ficar x. Então, tá certo? Quando o meu x é negativo, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever menos x. Certo? Módulo de x para x negativo é igual a menos x. Todo mundo vê isso, né? Então, esse cara cresce também para cá. Quanto mais o meu x aumenta para cá, em módulo o meu y sobe. Então, eu tenho esse biquinho aqui, e eu tenho essa função que vem para cá, e essa função que vem para cá. E elas se encontram aqui na altura c em y. Tá certo? Agora, e daí, né? Quem é dg dx? Qual é essa inclinação aqui? 1 para x maior que zero. E quem é essa inclinação aqui? Né? Como eu falei, é menos x lá, né? Derivada de menos x, menos 1. Menos 1 para x menor que zero. Tá certo? Aqui, como a gente tem aquela questão de um ponto não mudar a integral, a gente pode incluir esse ponto aqui. Ou esse ponto aqui. Certo? A gente pode fazer essa escolha e definir isso como sendo a derivada de g. Ok? Só que isso não é o que a gente quer ainda. Agora, vocês concordam comigo se eu pegar aqui dg dx mais 1, como é que ela vai ser? 2 e 0. Né? Então, 1 meio. Isso aqui vai dar a minha θ de x. Tá certo? Deixa eu ver. Bom, então a gente pode escrever o seguinte: θ
de x vai ser igual a 1/2 de... Lembra quem é g? É aquele ali, né? Então, vai ficar assim, d dx, acho que não precisa desse parênteses, não precisa. Assim, d dx. Quem d dx de que função dá 1? Do próprio x, certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou botar esse meio em evidência e vai ficar assim. O meu g, que é raiz de x ao quadrado mais c, mais x, né? E eu poderia ter mais uma constante aqui, mas como eu já tenho essa constante aqui, dá no mesmo, né? Eu só junto elas aqui. Bota um C0 aqui. Ok? Que não é exatamente igual aquele C, pode ser outro. Então, eu tenho esse cara aqui, ó, dx de raiz de x quadrado mais x mais C0 sobre 2. Então, não só eu encontro θ, mas eu como eu encontro θ em termos da derivada de uma outra função aqui, ó. Tá certo? Essa função aqui ela é especial. Você vê que quando o meu x for positivo, isso aqui dá x. Porque dá x mais x sobre 2. Quando o meu x for negativo, esse cara vai dar menos x, esse cara vai dar x. Vai dar 0. É uma função que ela é 0 no eixo negativo e depois ela começa a ser igual a x no eixo positivo. Né? É uma função assim. Em vez de ser essa aqui, ela vai ser uma função assim. Vem 0 aqui e aqui ela faz um biquinho e faz assim. Tum. Tá certo? E ela tem esse x aqui, ó. Você pode pensar nesse x, né, quando você for escrever o seu θ, menos x0, ela vai ser assim, ó. Você pode reescrever ela assim. Tá? De raiz de x menos x0 ao quadrado mais x menos x0 mais c sobre 2. Todo mundo concorda com isso? Né? Porque se você pegar a derivada desse cara aqui em relação ao argumento, vai dar a mesma coisa que a gente tinha antes calculado, né, no ponto x menos x0. Tá certo? Então você vê que essa função que está aparecendo aqui, ó, ela de certa forma só depende da distância unidimensional entre x e x0. Ela tem a ver com essa medida de distância aqui que eu faço. Ou seja, eu tenho 2 pontos na reta real, eu falo que a distância é a subtração dos 2 pontos, módulo daquilo. Tá certo? Quanto maior, mais distante, quanto menor, mais próximo. Eu posso dar essa noção de métrica no meu espaço. E, na verdade, isso aqui te dá uma métrica no espaço. Tá bom? E é uma métrica ordenada, no sentido de que quando x está à direita de x0, essa métrica é positiva, dá distância, e quando está à esquerda é 0. Né? Porque aí fica negativo aqui, e esse cara fica positivo, e esse negócio aqui dá 0. Tá certo? Isso vai ser importante mais para frente, tá, pessoal? Porque essa noção geométrica que começa aqui, ela vai se estender, e ela vai ser a fundamentação do eletromagnetismo, tá? Da eletrostática, pelo menos. Ok. Foi. Então, ó, a gente pode pensar no seguinte. D x de I de x de F vai ser igual a D dx de integral de menos infinito a mais infinito de θ de x menos x0 F de x0 dx0 e isso aqui é F de x. Tá certo? Só que eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu vou passar a derivada aqui para dentro, a integral não está sendo feita em x0, então eu sou livre para fazer isso aqui, passo a integral aqui para frente e vai ficar assim, ó.
integral de menos infinito a mais infinito de d θ dx, calculado em x menos x0, vezes f de x0 dx0 é igual a f de x. Tá certo? E eu vou dizer que esse cara aqui é batizado de delta de x menos x0. Vou chamar esse cara aqui de delta de Dirac. Delta de Dirac. Tá certo? Você vê que você pode pegar o delta e calcular aqui, ó. Tá? Lembra? Essa função aqui é uma constante. Qual a derivada de uma constante? Zero, né? E essa função aqui é quanto? Espera aí. Essa aqui já é o meu... Desculpa. O meu θ, ele é zero e depois constante igual a 1. Derivada dele quando ele é zero. Derivada dele quando ele é 1 é zero de novo. Então você vê que essa função aqui, ó, se você tentar encarar isso como uma função, o que ela não é, porque ela é só uma estrutura matemática que aparece dentro da minha integral que me dá esse resultado aqui. Isso igual aquilo. Isso não é uma função, tá certo? É o que a gente chama de distribuição. São essas funções que fazem sentido somente dentro de integrais. Certo? Porque, na verdade, elas são uma maneira de modificar a integral para ela ter as características que você quer. Tá certo? O que eu estava falando? Então, e você vê que, se você calcular a derivada desse cara aqui segunda, você vai ver que você vai ter um problema aqui justamente em x igual a x0. Ou em x igual a zero. Tá certo? Ou seja, deixa eu fazer aqui. Vamos pegar essa derivada aqui. Quanto é que é a derivada disso aqui? Vamos botar aqui, ó. dθ dx, x menos x0, vai ser igual a 1 meio, né? Cai a raiz, x menos x0 ao quadrado. Em cima, derivada da interna, então vai ficar 2 vezes x menos x0. Tá certo? Isso aqui foi a derivada desse primeiro termo aqui. A derivada desse em relação a x vai dar 1. Tá certo? E aqui eu tenho meio. Espera aí. Isso. Agora falta um... Isso aqui é só o θ. Estou fazendo besteira, peraí. Não, tá certinho, tá certinho. Quando isso aqui, né, esse 2 corta com esse 2. Quando isso aqui for positivo, esse cara dá 1, mais 1 meio. E quando esse cara for negativo aqui, esse cara vai dar menos 1, que vai dar 0. Tá certo? Agora eu quero dθ dx aqui, de x menos x0. Derivada desse cara aqui não importa, é 0. Não importa não, importa, mas é 0. Tá? Esse meio aqui vai ficar aqui 1 meio. Tá? E agora, eu tenho derivada da parte de cima. Vai dar quanto? 1 sobre raiz de x menos x0 ao quadrado. E a derivada desse cara aqui dá quanto? Menos 1 meio, x menos x0 elevado a 3. Espera aí, deixa eu botar assim, ao quadrado, elevado a 1/3, tá? Vezes 2 vezes x menos x0. Até aqui tudo bem? Corto 2 com esse 2. Esse cara aqui, eu posso escrever esse cara como sendo... Peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Aqui é 3 meios, tá? Então, esse cara aqui eu posso escrever como sendo 2 meio... Não, não posso não. Espera aí, como é que faz isso aqui mesmo?
Espera só um segundo. Isso, ó, quando o x for positivo, esse número aqui vai estar elevado a 1 e esse vai elevado ao cubo. Tá certo? Isso, tá certo. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, peraí. Ah, tá. Aqui é o quadrado. Tá? Ó, derivada tua aqui dá esse termo aqui, tá certo? A derivada tua nesse de baixo aqui vai dar menos meio, porque, né? Depois a derivada da interna, que é 2, só que a derivada desse de baixo aqui vezes o de cima. Por isso que tinha outro termo aqui, por isso que dá o quadrado. Vocês acompanharam? Eu sempre esqueço desse termo, por alguma razão. Tá certo? X. Tá certo? Então, se você pensar ingenuamente aqui, o que acontece? Esse termo aqui vai cortar com né? Aqui vai ficar o quadrado, aqui corta 2 com 2, fica o cubo, tá certo? Então, dá isso igual a isso, esse negócio dá zero. Tá certo? Se for negativo, a mesma coisa, porque esse cara aqui é sempre positivo, porque está ao quadrado, né? Se o argumento for negativo, tanto faz. E esse negócio aqui dá zero. Só que você não pode fazer isso. Tá certo? Porque essa derivada aqui, se você tomar ela em x igual a x0, aqui dá infinito. Você está cortando o infinito com o infinito. Tá certo? O que você não pode fazer. Então tem que tomar cuidado com essas expressões aqui. Porque essa expressão aqui, ó, ela é bem definida em todos os pontos, exceto em x igual a x0. Tá? Em x igual a x0, você não pode fazer a continha assim. É por isso que o Griffiths mostra lá que uma divergência de um termo dá zero, só que não dá. Tá certo? Justamente porque você está estendendo as suas derivadas numa região onde as suas funções não estão definidas. Tá certo? Tá claro aqui quem é? Então esse cara aqui não é zero, é o delta de Dirac. Tá certo? Esse cara aqui é o delta de x menos x0. Tá claro o que está acontecendo? Beleza. É o núcleo de transformação, blá, blá, blá. Ok. Agora, isso é muito abstrato, né? E é muito pouco palatável você pensar na delta de Dirac como esse objeto abstrato, que é uma coisa que você bota dentro da integral. Será que existe uma forma da gente relacionar a delta de Dirac com coisas mais palatáveis? Né? A resposta é sim. A gente pode definir a delta de Dirac de uma forma que ela tenha a ver com a sequência, né, ou o limite de uma sequência. Ok? Então, por exemplo, vocês sabem que um número racional, um número real, não é necessariamente um número racional, certo? Existem os números irracionais, por isso que o número real, né, não é necessariamente um número racional. Só que vocês sabem que uma sequência de números racionais pode ser usada para determinar qualquer número real? Por exemplo, exponencial. Quanto que é exponencial? Pensa na série da exponencial. 1 mais 1 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 1 ao cubo sobre 3 fatorial, mais... O que é isso aqui? O número racional. Esse cara é um número racional, esse é um número racional. Todos esses caras são números racionais. Mas quando a gente soma essa série aqui, a gente obtém exponencial. Certo? Que não é um número racional. Tá? Vocês já viram isso, né? Vocês sabem, por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2, você pode expandir em série de Taylor em torno de 1, por exemplo. Em torno de 1? Pode, em torno de 1. Você vai ter uma série infinita aqui de números racionais. Né? Ou seja, pega esse cara aqui, de x, e faz assim. Isso aqui só é f de x, e faz f de x igual somatório de n de 0 até infinito de fn em 1 x menos 1 elevado a x menos 1 elevado a n sobre n fatorial.
Tá certo? Se você for calculando as derivadas desse cara aqui, vai sempre ser meio, 3 meios, 5 meios, que são racionais. Um monte racional vezes racional é um número racional. Quando tomar x igual a 1, funciona também, porque 1 é um número racional, raiz de 1 é um número racional. Então aqui só vai ter número racional. Aqui também só vai ter número racional também, porque eu estou expandindo em torno de x igual a 2. Então eu estou sendo uma sequência, uma soma de números racionais, vai me dar raiz de 2. Tá certo? Então, a soma de números racionais, por mais que sejam só números racionais, ela não converge dentro dos racionais. Ela converge fora dos racionais. Ela converge lá nos irracionais. Tá certo? E aqui a gente vai mostrar que acontece a mesma coisa com a delta de Dirac. A gente pega uma sequência de funções, que são funções de RR bonitinhas, mas que na sequência delas, o limite delas é fora do espaço das funções. Elas convergem para o espaço das distribuições. Tá certo? Isso vai ser essencial para tudo também. Eu falo isso, eu acho que muito frequentemente, mas isso vai ser bastante importante, tá, pessoal? A própria teoria de campos é uma teoria que te dá não funções, não os campos. Campos, na teoria de campos, não são campos no sentido de funções, mas são no sentido de distribuições. A não ser que você trabalhe com uma maneira um pouco mais sofisticada, que são os campos borrados e tal. Mas, assim, em geral, você vai trabalhar com distribuições, tá? Eles vão ser muito importantes, porque o potencial eletrostático, de certa forma, é uma distribuição. Você vai definir o que é uma distribuição? É o que eu estou fazendo. É o que eu estou tentando fazer, tá? Como eu falei, isso não é um curso de matemática, então a gente não tem tempo para fazer umas 5 aulas só do que são distribuições. Mas eu estou tentando dar intuição para vocês, por isso que eu fiz essa construção bem pé no chão, entendeu? Pega a integral de menos infinito a x, transforma isso numa integral, né, de menos infinito a mais infinito, sempre fixo, com uma certa função aqui. Pega essa função, deriva ela, mostra que dá uma outra coisa aqui que não parece ser uma função bem definida, porque ela é zero em todos os pontos e não definida em nenhum dos pontos, entendeu? Mas dentro da integral ela faz sentido. Dentro da integral isso aqui tudo faz sentido, porque eu posso derivar, lembra? Esse cara aqui, quando eu calculo a derivada para encontrar minha delta, é simplesmente esse cara modifica o limite superior da integração. Quando eu calculo a derivada do limite superior da integração, eu uso o termo fundamental do cálculo. Eu não estou fazendo nada mal definido. Esse cara como uma função é mal definido. Agora, como uma estrutura matemática que te informa o que fazer com a integral, ele funciona. E está tudo dentro dos teoremas que eu me baseei. Se você tentasse aproximar uma definida com uma função descontínua, você ia forçar muito a barra. A gente vai aproximar a delta Dirac com uma função contínua. É isso que eu tô. Esse é o prefácio do que eu vou fazer em seguida, entendeu? Eu estou simplesmente mostrando que não é surpreendente a sequência de coisas de um espaço convergir para outro. Por isso que não vai ser surpreendente na hora que eu mostrar que existe uma função contínua, diferenciável, bonitinha, perfeita, mas que no limite ela se torna uma delta de Dirac, que habita o espaço das distribuições. Que, né, as distribuições, elas englobam todas as funções e mais alguma coisa. Da mesma forma que os números reais englobam todos os números racionais mais coisas. Como se fosse uma função com certas condições. Não, com menos condições. Função é uma distribuição com certas condições. Eu diria o contrário, entendeu? Da mesma forma que o número racional é um número real com certas condições. O número racional é um número real que só foi feito com razão de números inteiros. Entendeu? Quando o senhor disse de você falar de um espaço convergir em outro, isso tem alguma coisa a ver, algo muito próximo com o que você estava falando em FISMAT 2? O que eu falei? Eu falei muita coisa em FISMAT 2. Eu não sei do... Você mapear um caminho para o outro lá naquelas funções de empurrar e puxar. Eu não consegui fazer essa ligação que você está fazendo. Se eu conseguisse, pelo menos entender que tipo de ligação você está fazendo, eu poderia te explicar melhor. Mas eu não consegui nem imaginar qual seria a ligação que você está fazendo desses dois assuntos. Bom, mas se você conseguir localizar melhor na sua cabeça, você me diz que eu tento te explicar. Tá? Então, a gente vai seguir essa ideia aqui, tá bom? Então, vamos lá.
Vamos considerar a função g sigma de x. Tá? Essa função é assim. Exponencial de menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dividido por raiz de 2π sigma. Você já viu essa função, né? Imagino. Né? É a distribuição normal, né? Distribuição gaussiana. Ok? Extremamente importante para um monte de coisas. E ela tem, quando escrita dessa forma, ela tem a característica de ter sido normalizada. Todos vocês viram como é que calcula a normalização dessa função? Aquele truquezinho, né? Você pega essa integral aqui, escreve ela como sendo raiz dessa integral vezes ela mesma. Vocês viram isso? Aí vocês trocam a variável, vai ficar x e y, você transforma para a coordenada polar, aí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, aí vocês, né, vai aparecer o jacobiano da transformação, aí você transforma na derivada total e encontra isso aqui dá igual a 1. Vocês nunca viram isso? Não. Nem perto? Eu não lembro certinho como é que faz, mas... Isso aqui é só assim, pessoal. Ó, não é difícil, tá? Todo mundo concorda que isso aqui é igual a isso aqui? O meu integrando é sempre positivo. Então, a minha integral vai ser sempre positiva, então eu posso tirar a raiz quadrada dela à vontade. Tá certo? Eu pego que um certo número positivo é igual a raiz dele vezes a raiz dele. E boto os dois caras dentro da mesma raiz. Isso aqui tá ok para todo mundo? Maravilha. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar só o miolinho dessa raiz aqui, tá? E aí, como são duas integrais, eu posso escrever como uma integral dupla. Isso está bom para todo mundo? Né? De exponencial de menos x quadrado mais y quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Eu já juntei as duas exponenciais, tá? E aqui vai ficar 2π sigma quadrado. dx dy. Tá ok? Alguma surpresa? Só que agora eu vou fazer x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Tá? Jacobiano da transformação da r dθ dφ. Então, integral de 0 a 2π. Desculpa, pessoal. A infinito de exponencial de menos, só que isso aqui é r quadrado. Tá certo? E aqui 2 sigma ao quadrado. Aqui vai ficar 2π, vai ficar r dθ dr. Tá certo? A integral aqui em 2π corta com 2π daqui. E esse r é a derivada da interna. Né? Derivada da exponencial de sigma ao quadrado de... Faltou o sigma aqui. Ao quadrado. Tá certo? Então vou fazer. Ainda não bateu, então vou fazer. Ó, ninguém depende de θ aqui. Então posso integrar de θ de 0 a 2π dá 2π. Corta com 2π de baixo. Vai ficar integral de 0 a infinito de exponencial de menos r quadrado sobre 2 sigma ao quadrado sobre sigma quadrado r dr. Tá certo? Só que veja bem, eu posso fazer isso aqui de várias formas, tá? Vou fazer uma delas. Vou pegar o seguinte, r dr é igual a dr quadrado sobre 2. Todo mundo concorda? O meu limite de integração é de 0 a infinito, então r é sempre positivo. Então r e r quadrado dá no mesmo. Tá certo? Elas são monótonas, né? A relação entre elas é monotônica.
Mas então essa aqui é a minha variável mi. E aqui ela aparece aqui, mi. Né? Mas que integral da exponencial? É a própria exponencial. Tá certo? Então, esse cara aqui vai ser ela calculada em infinito, menos ela calculada em zero. Tá certo? Só que eu tenho esse 2σ aqui, o 2σ aqui, então vai ficar assim. Exponencial de menos mi sobre 2σ, dividido por dividido por menos, né? Deixa eu fazer direitinho. 2σ ao quadrado, vezes a integral desse cara aqui vai ser ele mesmo, 1 sobre 1 dividido por menos 2σ ao quadrado. Tá certo? Isso aqui tem que ser calculado de 0 a infinito. Exponencial de menos infinito é 0. Exponencial de 0 é 1. Esse cara dá 1. Esse cara aqui, ó, cortou com esse cara aqui. E o menos veio para cá. Vou botar o menos veio para cá. Então, esse cara vai dar menos 0, e menos ele dá mais ele, em 0 dá 1. Tá? Então é só mostrando que a gaussiana é normalizada, tá? E é extremamente importante isso, tá? Porque o fato dela ser normalizada que vai permitir a gente ter uma sequência bem definida dela, tá certo? Por isso que eu insisti. Como é que é essa função se eu for plotar ela? Essa função aqui, ela está definida de menos sigma a sigma, por exemplo. Eu sei que aqui ela vai ter 68% da área dela está sempre entre menos sigma e sigma. Tá certo? Isso é uma coisa que eu sei, mas assim, vocês podem inventar, porque isso em estatística é muito importante, tá? É claro que não é exatamente 68, é 68, blá blá blá, com uns quebradinhos, tá bom? Isso, por isso que a gente fala que isso aqui é uma área de 1 sigma, tá? E aí você tem área de 2 sigmas, 3 sigmas, 4 sigmas. Mas o importante é o seguinte, a área está sempre presa aqui, ó. Se o meu sigma vai ficando menor, né? Digamos que o meu sigma seja igual a 1. Então, entre menos 1 e 1, eu tenho 68% da área da minha função. Se o meu sigma agora é 0,1, significa que de menos 0,1 até 0,1, eu tenho 68% da área. Significa que, quando o meu sigma for menor, essa função vai ficar assim, ó. E quanto mais o sigma diminui, mais essa função aqui fica acentuada aqui. E para ela compensar o fato dela estar mais estreita, ela tem que subir. Porque senão a integral não daria 1, porque a área é a mesma. Tá certo? Então é fácil ver, né, que essa função aqui, ela tem um máximo em 0, e o máximo dela é 1 sobre 2 sigma. 1 sobre raiz de 2π sigma. Quando o sigma vai para 0, esse pico aqui, que é 1 sobre raiz de 2π sigma, esse negócio aqui vai para infinito. Mas, por enquanto, a sigma é um número qualquer, tá? É um número real, positivo, bonitinho, tá ok? E esse cara aqui é a largura dela, menos sigma a sigma. Então, no limite que eu for diminuindo o meu sigma, ela vai ficando cada vez mais estreita e cada vez mais acentuada. Mas, com a área sempre fixa igual a 1, ok? Se você não fixar igual a 1, não dá certo. Agora, o que acontece se eu pegar uma função f de x e integrar ela, f de x, vezes o meu g sigma de x, dx? Será que eu consigo tirar algo? Pode falar. Não, essa é a distribuição gaussiana. O que a gente vai mostrar é que o limite da distribuição gaussiana é a delta de Dirac. Tá certo? Ou seja, você pode pensar na delta de Dirac, se você quiser pensar do ponto de vista matemático, do ponto de vista físico, como modelando alguma coisa cuja a largura é tão pequena
pequena, tão pequena que é irrelevante para o seu problema. Você modela esse argumento físico matematicamente assim. Tá certo? É um pouco sutil o que eu falei, mas depois a gente vai voltar nisso, talvez fique um pouco mais claro. Mas quero fazer essa função aqui. Quero integrar essa função aqui. Mas bem, vamos fazer o seguinte, vamos expandir a nossa função f em Taylor, tá certo? Vai ficar assim, somatório de n de 0 a infinito, e aí vai ficar aqui, f derivada a n vezes, calculado em 0, sobre n fatorial, integral de x elevado a n, g de x dx, menos infinito a mais infinito. Até aqui tudo bem? Bom, aqui eu estou supondo que essa função é suave, diferenciável e assim por diante. Certo? A gente tem que sempre lembrar dessas hipóteses que a gente está fazendo aqui, porque depois a gente tem que aplicar a delta Dirac para o conjunto de funções onde ela faz sentido. Porque se essa função não tivesse série de Taylor, não faria sentido eu fazer isso aqui. Eu teria que provar isso de outra forma, ou não ser o caso de que a delta Dirac vale para aquela classe de funções. Tá certo? Mas essa aqui é a maneira mais simples, tá? Bom, o que acontece quando x for ímpar aqui? Quanto dessa integral? Dá quanto? Não. X é ímpar. Desculpa, aqui n é ímpar, né? X elevado a n é ímpar. Não. Quando é 1, dá 1 mesmo. Não, mas quando o meu n aqui é ímpar. G de x, G sigma de x, é uma função par ou ímpar? Par, né? Se eu multiplicar uma função par por uma função ímpar, que eu tenho que tipo de função? Ímpar. Se eu integro uma função ímpar num intervalo simétrico, dá quanto? Dá 0. Tá certo? Então, todos os n ímpares aqui vão dar 0. Tá ok? Então, só preciso me preocupar com a soma de k de 0 a infinito de f 2k, calculado em 0, 2k fatorial, integral de menos infinito a infinito, de x 2k g sigma de x dx. Só que essa função é par. Então, ela dá duas vezes a integral de 0 a infinito dessa mesma função. Vocês viram, função par e ímpar, né? Tipo cálculo 1. Então, a integral de uma função par no limite simétrico é igual a duas vezes a integral na metade do limite simétrico. Né? Então, eu simplesmente botei o fator de 2 aqui e botei a integral, em vez de menos infinito, mais infinito aqui. Só que a gente tinha visto que nesse caso aqui... Espera um pouquinho. Isso. Deixa eu ver qual é a melhor maneira. Deixa eu fazer. Tem jeito. K de 0 a infinito, f de 2k, 2k fatorial, duas vezes. Acho que nem precisa botar o melhor. Agora eu não lembro. Infinito, exponencial de menos x² sobre 2 sigma ao quadrado, dividido por raiz de 2π sigma, x elevado a 2k dx. Deixa eu ver se essa é a forma mais fácil. Tá. Até aqui tudo bem? Acho que não vou fazer isso aqui não. Acho que vai só complicar a vida de vocês. Deixa menos infinito. Eu sei que atrapalha vocês, pessoal. Desculpa, tá? Até aqui tudo bem? Obrigado.
Agora eu vou fazer o seguinte truque. Exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma. Vou botar um epsilon aqui. E vou fazer o seguinte, derivada em relação a epsilon k vezes. Não, desculpa. Menos 2 sigma ao quadrado d epsilon, atuando em exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma ao quadrado epsilon. Tá certo? K vezes, calculado em epsilon igual a 1, isso vai dar quanto? Toda vez que eu calcular essa derivada aqui, ó, pensa que eu peguei um K igual a 1. Então atua uma vez a derivada. O exponencial não muda nada da derivada da interna. A derivada da interna é menos x quadrado sobre 2 sigma. Só que eu multiplico por menos 2 sigma. Então vai ficar x quadrado. Se o meu K for igual a 2, vai dar x à quarta. Depois x à sexta, depois x à oitava, assim por diante. Então isso aqui vai ser exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, x ao quadrado elevado a k. Ok? Mas aqui não é o miolinho ali, ó. Então eu posso trocar e vai ficar assim, ó. Né? Vai ficar assim. Somatório de k de 0 a infinito, f 2k dividido por 2k fatorial, d é menos 2 sigma quadrado d epsilon k vezes, aplicado nessa integral de menos infinito a mais infinito, de exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma ao quadrado epsilon sobre raiz de 2π sigma dx. E depois de tudo isso, tem que ser calculado em epsilon igual a 1. Tá certo? Só que olha aqui, pessoal. Isso aqui parece muito a gaussiana que eu vi que estava normalizada. A diferença é que tem um epsilon a mais agora aqui. Então ela não pode estar mais normalizada. Só que é o seguinte, ó. Aqui aparece sigma ao quadrado sobre epsilon. Eu estou escrevendo epsilon positivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, e vou dividir por raiz de epsilon e vou, né, eu divido aqui, então multiplico aqui por raiz de epsilon. Algum problema até aqui? Então eu posso tirar esse 1 sobre raiz de epsilon daqui. Tá? Lembrando que aqui, né, a derivada atua nesse cara todo. Só que agora eu tenho, aqui é sigma sobre raiz de epsilon ao quadrado. Só que eu já mostrei que isso aqui é normalizado para qualquer sigma. Tá? Então isso aqui dá 1. Então, isso aqui vai me dar assim, ó, somatório de k de 0 a infinito, de f 2k sobre 2 um pouquinho. Ah, sim. Besteira. 2k fatorial menos 2 sigma ao quadrado de epsilon, atuando em 1 sobre raiz de epsilon e depois tomando em epsilon igual a 1. Tá certo? Então veja, eu posso derivar 1 sobre raiz de epsilon quantas vezes eu quiser, não interessa, depois eu vou tomar ele igual a 1 também, é bem definido, porque vai ser 1 elevado a uma fração qualquer, que é sempre 1, então não tem problema, tá certo? Só que aqui eu tenho um k, que é k vezes o operador atuando aqui.
eu vou ter o K igual a zero. O K igual a zero vai ser o único que não vai ter sigma nenhum. Os outros vão ser proporcionais a sigma, sigma quarta, sigma sexta, sigma oitava e assim por diante. Quando eu mandar sigma para zero, todos esses termos vão para zero, exceto o K igual a zero. Tá certo? Ou seja, eu pego esse cara aqui, essa integral que eu estou fazendo, tá? Ela dá isso aqui. Eu sei analiticamente o resultado dela, por mais que seja em termos dessa série aqui. Mas o importante não é o resultado dessa integral como um todo. Eu quero o resultado dessa integral pensado como uma função de sigma. E como função de sigma, ele tem um termo que é proporcional a 1, e todos os outros termos vão ser pelo menos proporcionais a sigma, ao quadrado. Depois sigma quarta, sigma sexta e assim por diante. É só você ver na série aqui, ó. K igual a zero, vai ser esse operador zero vezes atuando aqui, 1 sobre raiz de epsilon tomado em 1 dá 1. Então isso aqui dá 1. Quando o meu K for igual a 1, vai ser menos 2 sigma ao quadrado, d de epsilon, esse cara aqui, vai cair 1 menos meio, depois vai tomar igual a 1, vai ficar igual a 1, e o menos meio corta com esse cara aqui, vai ficar proporcional a sigma. O termo de K igual a 2 vai ser proporcional a sigma quadrado, a quarta, e assim por diante. Tá certo? Então, o que a gente mostrou é que, para essas funções suaves, ou seja, para essas funções f que tem série de Taylor, a gente sabe que limite de sigma indo para zero da integral de g sigma de x, f de x é igual a f de zero. Tá certo? Aí a gente abusa um pouco da notação e diz que limite de g de sigma de x, quando sigma vai para zero, é igual a delta de x. Todos os g's para sigmas finitos são funções infinitamente diferenciáveis, bonitinhas, normalizadas, mas no limite eu caio nesse outro objeto aqui, que é a minha delta de Dirac. Tá certo? Ali sigma vai para zero porque K vai para zero. K0 não aparece sigma nenhum. K0 é o único termo que, né, esse cara é tomado em zero. K igual a zero é o único termo que não é proporcional a sigma. Todos os outros vão ser. Tá certo? Se vocês quiserem refazer essa conta sem a gaussiana normalizada, vocês vão ver que não ia funcionar. Tá certo? Porque basicamente ela ia ficando mais alta, só que ia continuar com o volume dela aumentando, a área abaixo dela ia aumentando para o infinito. Tá certo? Então, o que a gente quer, pessoal? A gente quer lembra, a gente viu lá atrás, então, que a gente tem uma função g, aquela, né? Lembra, raiz de x quadrado, blá, blá. Aqui a gente tem essa função g aqui, e a gente descobriu que derivada segunda dela é igual a delta de Dirac. Lembra? E a gente viu também que essa delta de Dirac pode ser encontrada como limite de uma sequência qualquer de outras g sigma de x aqui, que também dá delta de x. Tá certo? A pergunta é, será que a gente consegue estender essa ideia para mais dimensões? Porque aqui eu estou pegando uma certa g de x. Só que agora eu vou querer uma função não só de x, eu vou querer uma função de x, y, z, ou só de x e y, tá certo? E eu vou querer pegar um operador diferencial que aplicado nela vai dar minha delta de Dirac. Tá? Porque agora eu vou querer, no fim, calcular a inversa, o que eu estou calculando a inversa desse operador diferencial aqui. Tá certo?
Você poderia pensar, mas poxa, será que não seria bom a gente tentar encontrar um operador diferencial de primeira ordem para fazer isso? Porque a gente começou, né, nesse caso aqui, de funções de R em R, a gente começou invertendo o ddx. Né? A gente encontrou que a θ de Heaviside pode ser escrito como uma derivada de uma outra função. E por isso acabamos com uma derivada segunda. Mas, em geral, você poderia começar com uma derivada primeira. Tá certo? A questão é o seguinte, a gente não consegue criar um operador diferencial de primeira ordem em mais dimensões sem introduzir um objeto geométrico extra. Né? Você poderia falar, ah, não, mas eu poderia usar o nabla. O problema é que o nabla ele não leva a minha função numa função. Ou de R2 ou R3, aqui, tanto faz. Ele está levando uma função num campo vetorial. Tá certo? Então, mas aí você pode, mas eu posso pegar esse cara aqui e escalar um vetor qualquer aqui. Mas é isso que eu estou falando, a gente não consegue definir um operador geométrico sem introduzir um objeto extra para calcular um operador de derivada primeira. Tá certo? Então, a gente é obrigado a ir para o operador de derivada segunda. Tá certo? E o operador de derivada segunda que a gente consegue introduzir aqui, qual é? É o divergente do gradiente, que é o laplaciano. É o objeto geométrico mais simples que eu consigo introduzir aqui, sem colocar nenhum objeto geométrico a mais no meu problema. Tá certo? Então, a gente vai seguir essa ideia aqui, e agora, ao invés de a gente inverter o laplaciano unidimensional, a gente vai tentar ver como é que a gente inverte o laplaciano bidimensional, e depois o tridimensional. E aí vocês vão ver que se o universo, se a realidade tivesse só duas dimensões espaciais, o eletromagnetismo ia ser totalmente diferente, e provavelmente a gente nem existiria. Certo? Algumas leves explicações. Tá? Então, ó, vamos levar essas ideias um pouco mais a sério. Então a gente sabe que, no nosso caso, com a geometria simples e todo mundo é bonitinho, a gente sabe que o nosso laplaciano nada mais é do que del 2 del x2 mais del 2 del x. Vou botar y, tá, para não confundir. y2. Tá ok? É fácil ver também que se a gente tem uma integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, de f de x, y, delta de x menos x0, delta de y menos y0, dx0, dy0, isso aqui vai ser f de x e y. Né? A gente já tem os resultados anteriores, a gente sabe que a gente tem essas duas integrais aqui. A gente simplesmente faz a integral primeiro em x0, usando a integral em x0, esse delta e essa função, pensando nela como uma função só de x, fixando y. Sobra a função de f de x0 e y, depois faz a integral em y e obtém esses caras aqui. Tá certo? Então a gente já sabe como é que é o delta Dirac que nós queremos. Ou seja, a gente sabe, né, que existe essa distribuição aqui, que a gente vai chamar de delta 2 de x menos x0, que vai servir como o núcleo da inversa aqui. Tá? Então, para a gente estender essa ideia aqui, pessoal, o que a gente precisa? A gente precisa de um laplaciano de g de x seta que seja igual a delta 2 de x menos de x. Tá certo? Por quê? Porque se a gente tiver esse cara aqui, a gente pode fazer o seguinte: integral
em R2, só para poupar não ter que escrever isso aqui, tá? De G de x menos x0 vezes f de x0 d2 de x0, né? Essa é o funcional, que está levando minha função f numa outra função f, só que se eu calcular o laplaciano dela, laplaciano do g satisfazendo isso aqui, vai dar integral em R do laplaciano de g de x menos x0, que é igual a delta 2 de x menos x0 vezes f de x0 dx0, que é igual a f de x. Tá certo? Então veja, a gente tinha aqui, ó, d2 dx2 da integral daquela função g que a gente viu lá atrás, de x menos x0 f de x0 dx0. Tá certo? Lembra desse cara aqui? Daquela função que a derivada primeira da θ de Heaviside e a derivada segunda da delta de Dirac. E a gente tinha visto que esse cara aqui nada mais fazia do que modificava os limites da integral para ficar compatível com a derivada aqui e quando derivar dá próprio argumento da função. E a gente viu que esse cara aqui é a nossa f de x. Agora a gente está querendo estender essa brincadeira. Em vez de fazer unidimensional, a gente agora, em vez de ter o laplaciano em uma dimensão, a gente tem o laplaciano em duas dimensões, que está aqui. Então, para eu encontrar uma função que faça a mesma coisa, eu vou precisar de uma função aqui, g, que agora é uma função de x e y, tal que o laplaciano dela me dê a delta de Dirac bidimensional. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é um tipo de função de Green. Tá? A gente vai usar bastante função de Green. É o curso inteiro. Vários pedaços dele vão ser dependentes da função de Green. A gente usa para provar monte-teorema, existência e unicidade, para mostrar como é que um condutor carregado vai ter uma distribuição única, blá, blá. Tudo baseado na unicidade e existência desses caras aqui. Não. Lá vocês viram aqueles teoremas de Green, né? Que é um teorema que tem uma integral bidimensional. Não, esse aqui é um pouco diferente. Na verdade, a gente vai ver identidades de Green e funções de Green. Lá vocês viram o teorema de Green. O Green fez um monte de coisa diferente. Então, eu não sei, ficou claro a transição que a gente está fazendo? Se vocês ficarem curiosos em relação a essa brincadeira aqui, existe um contexto onde você consegue definir operadores diferenciais de primeira ordem e invertê-los aqui. Mas isso é o que a gente chama de álgebra geométrica. Um dia eu quero preparar um curso para a UEL de graduação em álgebra geométrica, porque vários dos conceitos que vocês veem de análise vetorial, tudo fica muito mais simplificado quando você vê isso dentro da álgebra geométrica. Porque você consegue definir esses operadores de primeira ordem, você consegue inverter os operadores, você consegue fazer um monte de coisa legal, tá? Beleza, como estamos de tempo? Temos 15 minutos. Então vamos lá. A gente tinha visto que o nosso g de x lá atrás ele era uma coisa assim, 1/2 de raiz de x² mais x mais c sobre 2. Tá certo? Então, ele de alguma forma está ligado à distância entre os pontos x0 e x. Lembra que eu falei para vocês? Então a gente pode tentar
Existem maneiras sistemáticas de você encontrar essa função de Green aqui, tá? Só que a maneira sistemática, por exemplo, dependeria de você pegar a projeção em série de Fourier, em transformada de Fourier, dessas funções. Como eu não quero introduzir esses conceitos que a gente não vai precisar muito, eu vou fazer esse jeito menos sistemático de encontrar, tá? Com argumentos de plausibilidade geométricos. Okay? Então, a gente vê que aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele está com cara de uma métrica euclidiana em uma dimensão. Você pode pensar que em 2 dimensões ele vai ser uma coisa assim, ó. Em 3 dimensões vai ser uma coisa assim. Tá certo? Outra maneira de você pensar é o seguinte: você sabe que o seu G aqui, ó, agora de x seta menos x0, ele tem que ser uma função escalar que só depende desse x0 aqui. Mas como é que eu posso definir uma função escalar que só depende do x0 sem objeto geométrico adicional? Porque isso aqui é um vetor. Eu quero uma função escalar. Como é que eu saio de um vetor e pego um escalar? Produto escalar. Tá certo? Então eu posso muito bem pegar uma... Na verdade, deixa eu já dar o nome para ela. Eu posso pegar uma função sigma, que eu quero que seja uma função escalar, e eu quero usar essa função escalar para construir outras. Mas como é que eu escrevo uma função escalar mais geral possível? Sem introduzir nenhum objeto geométrico adicional. É com produto escalar. Então eu posso dizer que esse cara aqui, eu vou definir essa função sigma, que é o que a gente chama de função mundo de Singe. Tá? Vocês não vão... Isso aqui é só curiosidade, tá, pessoal? Não, quer dizer, pode procurar, mas vocês vão encontrar coisas muito mais avançadas, tá? Mas isso aqui é o que a gente chama de função mundo Singe, e ela é definida assim: x menos x0, escalar x menos x0 sobre 2. Ok? Bom, vamos ver o que essa função satisfaz? Porque a gente precisa dessa função aqui, ó. Essa função g, que satisfaça isso aqui, a gente sabe que fora de x igual a 0, ela tem que ser 0. Tá ok? Eu sei que o meu g ele não pode depender de um vetor, ele não tem nada arbitrário, geométrico incluído nele. Ele tem que ser construído somente com os objetos que eu tenho presentes na minha geometria. E o único objeto que eu tenho aqui é o produto interno, que eu já usei para construir esse cara aqui. Tá certo? Então a coisa mais simples que eu posso tentar fazer agora é pegar uma lei de potência, ou pelo menos ver como é que o gradiente laplaciano desse cara se comportam. E aí eu posso ver se eu posso fazer uma combinação linear desses sigmas, alguma coisa assim, para obter alguma coisa que satisfaça isso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Quem é o gradiente da função mundo de Singe? É x menos x0. Você vê que não tem nada de novo geométrico aparecendo aqui. O gradiente vai dar simplesmente o ponto do deslocamento do vetor, o vetor de deslocamento. Tá certo? E que se eu colocar o laplaciano aqui, quanto é que dá o divergente disso aqui, pessoal? Em 2 dimensões, tá? Quanto que dá? Quanto é que é divergente de x0? 0, né? Quanto é que é x ddx? Dá 1. Mais y ddy, dá mais 1. Mais z ddz, mais 1. Né? Mas no caso bidimensional é só o x e o y. Então isso aqui dá 2. E esse 2 aqui é o cara que começa a ser importante. Então, o que acontece agora se eu calcular o gradiente de uma potência lambda qualquer da função mundo? Isso aqui vai dar lambda, sigma, lambda menos 1, que multiplica o gradiente desse cara aqui, que é x menos x0. Tá bom?
Tudo bem? Se eu calcular o laplaciano aqui, ó, quanto é que vai dar? Sigma lambda. O laplaciano, ele pode aparecer o gradiente desse escalar esse. Só quem é o gradiente desse escalar esse? Vai dar esse, lambda menos 1, lambda menos 2. Aí o gradiente desse, que vai ser x menos x0, escalar o que eu já tinha, que é x menos x0. Tá certo? Mais o divergente desse, que é 2. Então fica assim. Mais 2 lambda, sigma lambda menos 1 e só. Tá ok? Só que isso aqui, ó, se eu dividir por 2 e multiplicar por 2, vai dar quanto? Isso aqui é a própria função mundo. Sigma. Só que vai dar um sigma, sigma lambda menos 2. Então vai ficar sigma lambda menos 1, sigma lambda menos 1. Os coeficientes vão ser assim, ó. 2 lambda, lambda menos 1, mais 2 lambda. Tudo isso vezes lambda, sigma lambda menos 1 e só. Tá certo? Isso aqui é fácil, porque 2 lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 2 lambda. Então fica 2 lambda ao quadrado, sigma lambda menos 1. Tá? Então veja o que aconteceu. Não existe nenhuma escolha de lambda que eu possa fazer e nenhuma combinação linear que eu possa fazer dessas coisas que esse cara aqui dê zero. Não tem como. Ou não? Ou tem? Porque lembra, eu quero que o laplaciano do meu g seja zero. Eu estou tentando construir o meu g a partir dessas funções mundo, pelos argumentos geométricos que eu dei lá atrás. Mas eu não consegui calcular o laplaciano do g para dar zero. Né? Mas a gente tem um truquezinho que a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver. Vocês estão acompanhando, pessoal? Tem alguma coisa que eu quero perguntar? Eu posso fazer o seguinte. Ao invés de eu pegar uma potência do sigma, eu vou pegar o logaritmo do sigma. Tá? Vamos lá. Quem é gradiente do logaritmo do sigma? 1 sobre sigma, gradiente de sigma, e gradiente de sigma a gente sabe que é x menos x0. Tá? Se eu calcular agora o laplaciano desse cara, vai dar o gradiente desse cara aqui, escalar com esse cara aqui, vai ficar menos 1 sobre sigma ao quadrado, x menos x0 escalar x menos x0, tá certo? Mais o divergente desse cara aqui, que é 1 sobre sigma vezes o divergente desse cara que é 2. Tá bom? Só que aqui novamente eu posso pegar 2 e botar aqui e dividir o 2 aqui. Esse cara é sigma, corta com esse sigma daqui, corta com o 2 aqui, fica só sigma. Agora sim, menos 1 sobre sigma mais isso. Isso. Menos 2 sobre sigma mais 2 sobre sigma. Isso aqui dá zero. Só que não, né? Só dá zero se eu fizer o mesmo truque que eu fiz antes lá e eu falei que eu não podia. Porque eu vou ter 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. Tá? Para todos os sigmas diferentes de 0, ou seja, para todo o x diferente de x0, isso aqui dá zero. Exceto em x0, que isso não está bem definido. A gente precisa provar que isso é uma delta de Dirac em x0. Ou seja, que ela corretamente seleciona somente aquele ponto da função na hora que a gente integrar. Tá certo? Mas veja, aqui a função que vai ser a inversa do laplaciano é logaritmo da distância. Tá certo? Logaritmo da distância.
Agora vamos pegar um espaço de dimensão n. Tá? Eu fiz o dimensão 2 separado, porque o dimensão 2 ele é especial porque ele é logarítmico. Tá? Os outros não. Então agora vamos pegar o seguinte, vamos pegar a nossa mesma função mundo. Tá certo? Só que agora ela é assim, ó. X menos x0, escalar x menos x0, só que agora o meu x, ele pode ter todas as dimensões que você quiser aqui. X, y, z, w, tá? Tem n dimensões espaciais. Podia fazer 3, tá? Mas só porque, como a fórmula geral dá para sair numa boa, a gente já faz a fórmula geral. Então, quem é o gradiente do meu sigma? Continua sendo a mesma coisa. X menos x0. Tá certo? Só que agora o divergente daqui dá quanto? Divergente do gradiente de sigma. Lembra, esse cara agora é x menos x0, y menos y0, z menos y0, w menos w0, próximo cara menos o cara zero, assim por diante. Quanto é que é o divergente desse cara aqui? É dx, dx, dy, mais dz, dz, mais dw, dw. Ou seja, vai ser igual ao número de dimensões que eu tenho no espaço. Vai ser n aqui. Então eu sei que Laplaciano de sigma é igual a n. Tá certo? Agora eu posso novamente fazer aquela brincadeira. Eu vou pegar agora o gradiente do meu sigma elevado a lambda. Esse cara vai dar lambda, sigma, lambda menos 1, x menos x0. Tá certo? Agora eu vou querer o Laplaciano do meu sigma elevado a lambda. Ou seja, vai ser lambda, lambda menos 1. Agora eu vou ter o divergente desse cara aqui, que vai ser sigma lambda menos 2. E aqui vai ficar de novo 2 vezes sigma, né? Porque vai ser o gradiente desse cara que é escalar esse, dividido por 2, multiplico por 2, dá sigma. Mais o divergente desse. N lambda sigma elevado a lambda menos 1. Tá certo? Então esse lambda junto com esse cara aqui, fica lambda menos 1. Então vai ficar assim. 2 vezes lambda que multiplica lambda menos 1, mais n vezes lambda. Tudo isso multiplica sigma lambda menos 1. Se eu quero que isso seja zero, novamente, lembrando que eu estou sempre combinando dois caras para dar zero, tá? O que eu tenho que escolher aqui como lambda? Como é que eu faço aqui ser zero? Posso botar esse lambda aqui em evidência. Tá certo? Então, o meu 2 vezes lambda menos 1 tem que ser igual a menos n. Divido por 2, menos n sobre 2, mais 1. A gente já viu que 2 na dimensão 2 não funciona, porque daria lambda igual a 0. Foi isso que a gente encontrou lá atrás. Se a gente botasse n igual a 2, daria 2 sobre 2, menos 1 mais 1. Então não funciona. Agora, se minha dimensão for 3, para a dimensão 3, lambda é igual a menos meio. Mas quem é menos meio? Eu estou dizendo, então, que o meu g agora, de x, tem que ser igual a 1 sobre raiz da função mundo. Né? Menos meio? Significa que esse cara tem que ser menos meio.
Eu ainda não provei que, que aquele cara ali vai dar delta, mas eu provei que o laplaciano dele dá zero em todos os pontos, exceto na origem. Tá certo? E olha aqui quem está aparecendo aqui, pessoal. Quem é esse aqui? Né? Isso aqui vai dar assim. Raiz de 2 sobre... Raiz de 2 sobre módulo de x menos x0. Aqui eu não estou botando... Deixa eu botar aqui o x0. Tá? O que é isso aqui, pessoal? Onde é que vocês já viram isso? Vocês viram elétron? Vocês fizeram um elétron já, né? Física 3, alguma coisa assim? Vocês não viram potencial eletrostático? De uma carga no ponto x0? É isso aqui. Exatamente com meio aqui, tá, pessoal? Se o experimental um dia te mostrar que não é meio, cara, vai mudar muita coisa. Tá? Se não for exatamente meio, esse lambda aqui, ó, não dá zero. Isso aqui não dá zero. Esse cara não é mais como é que se diz? Esse cara não é mais a inversa do laplaciano. Ele vai ser a inversa de outro operador diferencial mais complicado. E tudo mudaria. Então o cara, quando estava lá medindo o potencial de Coulomb bonitinho, se ele não tivesse medido exatamente meio, tudo seria diferente. Tá certo? E vocês veem que aqui, ó, o potencial eletrostático cai com a distância entre os pontos. Mas o potencial eletrostático no mundo bidimensional cairia com o logaritmo da distância, muito mais devagar. Significa uma carga aqui, ela ia ter muito mais efeito, né, na formiguinha bidimensional que está ali, do que a carga aqui tem na pessoa que está ali na porta. Porque aqui caiu com caiu com a distância. No mundo unidimensional cairia só com o logaritmo da distância. As cargas iam ser muito mais fortes, elas iam fazer um efeito muito mais forte no universo como um todo. Por isso que eu falei que talvez nós nem existiríamos. Provavelmente tem outros problemas a mais que esse. A própria gravitação fica muito simples quando você vai para 2 dimensões. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Então, ó, falta a gente mostrar que esse cara aqui, esses laplacianos da função mundo, de fato são delta de Dirac. Eu só mostrei que eles são zero, mas eu ainda não mostrei que eles integrados dão a função, tá, no ponto. E aí a gente dá os teoremas dos operadores diferenciais, o teorema dos campos vetoriais, e começa a eletrostática. De certa forma, a gente já começou, tá?